Em apenas 3 anos foram mais de 500 mil mortos. Todos os dias, milhares de corpos eram recolhidos e eram enterrados em valas comuns. E com as crianças era ainda pior, por causa que os seus pequenos corpos eram recolhidos, colocados em sacos amontoados e levados até os cemitérios. Isso pode parecer história de filme de terror, só que isso realmente aconteceu aqui no Brasil entre 1877 a 1879, e esse período ficou conhecido como a Grande Seca. Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o Lucas, e no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês aqui do canal Passeando pela História. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês toda a história da maior seca da história do Brasil, também conhecida como a Grande Seca, que aconteceu no Nordeste entre 1877 e 1879, e aconteceu principalmente no Ceará e levou diversas pessoas à morte. Então, se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos começar. No final do século XIX, ninguém sequer pensava em aquecimento global, só que isso não quer dizer que o mundo estava imune a esse evento climático. Em 1870, vários eventos climáticos relacionados ao aquecimento global começaram a acontecer ao redor do mundo, e o lugar mais afetado no Brasil foi o Nordeste, mais especificamente o Ceará, que já vinha enfrentando uma extrema seca desde o final do século XVI. Por causa desses eventos climáticos, várias pessoas do Nordeste não viram uma gota de água cair do céu entre janeiro e março de 1877, e vários intelectuais e políticos do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, disseram que era só questão de tempo até que a chuva começasse a cair no Nordeste. Só que o tempo passava e a chuva nunca chegava, e o que era para ser apenas um evento climático se transformou em uma grande tragédia. E também, sem água, várias plantações e animais morreram, e plantas nativas e animais nativos começaram a desaparecer, o que deixou cada vez mais pessoas com fome. E várias pessoas do Nordeste tiveram que deixar as regiões e suas casas onde moravam para buscar lugares para ao menos tentar sobreviver, e essas pessoas foram chamadas de retirantes. Como eu disse, o Ceará foi o estado mais afetado no Brasil pela seca. E no início de 1877, a população de Fortaleza chegava a 20 mil pessoas, e no final do ano já chegava a 100 mil pessoas, e 80 mil eram retirantes. E todos os estados que foram afetados pela seca passaram por esse problema. E vários alagoenses tentavam chegar até as pernambucanas, enquanto um governo de outro estado jogava o problema para o governo do outro estado. Vários retirantes pediam esmolas em fazendas e alguns até mesmo saqueavam estoques de comida. E várias pessoas do Nordeste se deslocaram para outras partes do Brasil. Mais de 120 mil pessoas foram para a Amazônia e 70 mil pessoas foram para outras partes do Brasil. Em alguns aspectos, era uma situação bem parecida que os refugiados de hoje em dia passam. Mas bom, e as pessoas que não conseguiram abandonar o sertão? Essas tiveram que achar uma forma de sobreviver em um cenário apocalíptico sem água nem comida. As pessoas comiam o que viessem pela frente, e algumas até mesmo comiam carnes de cachorro, carnes de répteis e de urubus. Mulheres se prostituíam em troca de pratos de comida, e famílias vendiam seus filhos em troca de comida. Sem água no saneamento básico, muito menos higiene. Em 1878, um ano depois do início desse caos, um vírus chegou no Nordeste, principalmente no Ceará, que era a região mais afetada pela seca. Esse vírus era a varíola. E mesmo já existindo vacinas contra a varíola nessa época, o governo imperial nunca conseguiu fazer campanhas de vacinações efetivas. E o vírus e a epidemia que começou na Paraíba começou a se espalhar pelo resto do Nordeste e pelas rotas de viagem dos retirantes. Quando chegou em Fortaleza, onde várias pessoas ficavam amontoadas em acampamentos que mais pareciam campos de concentração, a doença explodiu de vez. Com falta de vaga nos hospitais, várias pessoas começaram a morrer em todos os cantos e corpos apodreciam no meio da rua. No Rio de Janeiro, os políticos não levavam tão a sério a seca e diziam que seus adversários usavam a seca para desestabilizar o governo. Existem até mesmo pessoas que diziam que a culpa da seca era dos próprios retirantes. E também, quando o governo resolveu mandar socorro, os engenheiros mandaram construir poços de água e reservatórios de água. Só que parte desse dinheiro foi usado de maneira ineficiente ou desapareceu na mão dos poderosos. Isso porque não havia nenhum
órgão de controle sobre a corrupção na época. A população dos estados afetados continuou morrendo até 1869, quando a seca finalmente acabou. Nesses 3 anos, mais de 500 mil pessoas morreram por conta da estiagem e da varíola, que 500 mil pessoas correspondia a 10% da população da região da época. Mas como não se tem um controle ao certo do número de mortos, estima-se que morreram mais ou menos 750 mil pessoas, que era 5% da população do Brasil nessa época. E para se ter uma ideia, 5% da população do Brasil nessa época, hoje em dia, equivale a 11 milhões de pessoas. Os nordestinos passam por esses problemas até hoje, e o mais recente foi de 2013 a 2017. E isso acontece por conta das alterações climáticas, que desencadeiam esses desastres e causam um rastro de milhares de mortos, se não milhões.